Não importa, eu estava ouvindo uma ministração ontem, melhor antes de ontem. A ministração falava sobre as tantas coisas que podem sair do nosso controle, as tantas coisas que podem fugir das nossas expectativas. Mas se há uma certeza, é que com o Senhor nada foge do seu propósito. Todas as coisas cooperam, e cooperam para o bem de quem ama ao Senhor. Coopera para o bem de quem ama ao Senhor. As nossas expectativas são as mais distintas, as mais diferentes. Os nossos desejos, os nossos propósitos, os nossos ideais, os nossos planos, nós fazemos tanta coisa. Mas a palavra do Senhor diz que a última palavra, ela é do Senhor. É do Senhor. Nós podemos ter planos e planos, ideais, propósitos, razões. Mas quando o Senhor Ele quer fazer diferente, Ele faz. Jonas foi para Tarsis. E Jonas achou que tinha resolvido o seu problema. Mas o Senhor pegou Jonas, permitiu que um grande peixe o engolisse. Jonas ali orou, clamou. Algumas pessoas têm um ideal aí sobre alguma forma diferente, mas irmãos, eu acredito literalmente em Jonas dentro daquele peixe, orando ao Senhor. Entrando os pedaços de outros peixes, entrando tanta coisa ali, passando por ele, mas ele ali tendo que se submeter à vontade do Senhor. Até que o Senhor permite que ele seja lançado ao mar, e ele precisa ir a Nínive. Contrariado, mas foi. Porque às vezes é assim, irmãos. Às vezes a nossa vida com o Senhor é assim. A gente queria de um jeito, a gente queria de uma forma, e aí o Senhor chega e diz assim, não, vai. E a gente vai. Às vezes querendo fazer diferente. Mas porque a palavra do Senhor é quem determina. É a palavra do Senhor. E Jonas foi. Chegou diante de Nínive, falou do Senhor, falou do pecado. O povo se arrependeu e Jonas foi resmungar. E daí se Jonas foi resmungar? E daí se Jonas não estava dentro do propósito? E daí? O que importa sempre é o Senhor. E o Senhor tem propósitos sobre as nossas vidas. O Senhor tem propósitos sobre cada um de nós. Propósito diferente, irmãos. Talvez você esteja como Jonas, querendo ir para Tarsis, ou talvez você esteja aqui como Jonas, resmungando, porque as coisas aconteceram diferente. Ou talvez você esteja como tantos outros exemplos da palavra, em que ouviram a ordem do Senhor e foram, e fizeram. O extraordinário do nosso Deus é que o Senhor, Ele não escolheu por classe, por poder aquisitivo, o Senhor não escolheu pelo sexo, o Senhor escolheu a dedo. Quero fazer por meio desse. Quero mudar a história através desse. Quero fazer diferente com esse. E o Senhor fez. E o Senhor fez. Quando Jesus andou aqui na terra há 3 anos, fazendo o seu ministério, quantas pessoas diferentes? Leproso, prostituta, aleijado, cego, manco, mulher encurvada, até morto, o Senhor mudou a história. Porque o nosso Deus é quem dá a última palavra.
É o Deus que faz. Não importa o que Isaac quer, ou o que Neide quer, ou o que Manu quer. O que importa é Deus. É Ele que dá a última palavra. É Ele que faz. Amém? Vamos nesse momento ficar de pé. E convido a nós orarmos ao nosso Deus. Nós vamos apresentar a vida da nossa irmã missionária Noemi. Ela vai nos trazer a palavra nesta noite. E nós vamos orar por ela, para que Deus utilize de sua vida para falar a cada um de nós. Amém? Vou convidar o nosso irmão Tiago de Albenita para fazer esta oração pela vida da nossa irmã missionária Noemi. E nós iremos a palavra do Senhor. Amém? Fique intercedendo em espírito para que Deus fale conosco. Amém. Mandando irmão, Pai Senhor. Amém. Vamos orar para a nossa irmã que está incluída ali, das abençoadas. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, por estar agradecido, meu Pai, por ter passado para escutar a tua palavra, Pai, de uma forma de louvor, Pai. Colocar o coração de cada um, Pai. Abençoa para a tua serva, na palavra que ela vai trazer, Pai. Nós podemos escutar, não aqui que nós queremos, nós precisamos escutar, Pai. Precisar, te agradeço, por ter nas tuas mãos, na vida dela, usa a boca dela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, talvez no versículo mais conhecido do cristianismo. João 3,16. Amém? Eu quero que toda a igreja recite esse versículo junto conosco. Amém. Quando eu disser 3, a gente fala junto. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que foi baixo. Já um versículo tão conhecido, é a mesma coisa da gente cantar o louvor mais conhecido da época, baixinho. Vamos lá mais uma vez para rasgar o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. amém. Não diminuindo a oração do nosso irmão Tiago, nós vamos fazer mais uma oração. Eu sempre que venho aqui trazer a palavra eu fico nervosa, mas eu acho que hoje eu estou ao... Então nós vamos orar e você vai estender as suas mãos, vai dizer, Senhor, usa, porque só o Senhor, porque aqui não tem nada hoje. Amém? Santo e eterno Deus, eu me coloco diante do teu altar nas tuas mãos. Pai, muitas vezes, Pai, assiste pesos, mas o Senhor é Deus que faz. Diante das tuas mãos, literalmente eu ponho a minha vida como canal da tua palavra. O Senhor me conhece e o Senhor conhece a sua igreja. O Senhor sabe. Então que o Senhor possa intervir com a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Derrama as tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar hoje perguntando a você: você se sente amado? Quem se sente amado, levante a mão aí, por favor.
Você se sente completo? Quem se sente completo em seu coração começa a falar. Aí eu não vou pedir para você levantar a mão. Como você está se sentindo hoje? Se eu fosse dizer como eu estou me sentindo hoje, talvez você chorasse. Talvez se a nossa irmã Nilda chegasse aqui e contasse o que está passando, talvez você dissesse assim, mas ela? Como você está se sentindo hoje? Como você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje por quê? Responda em seu coração. Talvez você tenha vindo hoje porque alguém te chamou. Talvez você veio aqui hoje porque hoje é domingo, dia de vir ao culto. Por que você veio aqui hoje? Esse versículo, talvez o versículo mais conhecido, escrito em quadros, aberto em Bíblias dentro da sua casa, está inserido em uma conversa. Em uma conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, alta hora da noite, foi falar com Jesus, porque ele não queria se mostrar. Então ele fala com Jesus, o mestre que estava em alta na época, que muitos diziam que era Deus, que muitos diziam que não era o Messias, e ele foi conversar com Jesus. E nessa conversa, no meio dessa conversa, no meio de grandes questionamentos que Nicodemos falou com Jesus, o Senhor pronuncia a maior verdade da minha e da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho único. Jesus estava falando para Nicodemos antes mesmo do próprio morrer na cruz, dizendo que Deus mandou o seu Filho unigênito. E ali Nicodemos estava ali questionando o Senhor como ele podia ter a salvação, se ele era o Messias ou não, aquele negócio todo. E Jesus estava ali dizendo, olha, Deus mandou, porque Deus amou o mundo, ele enviou o seu único Filho. E ele estava falando de quem? Dele mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muitas vezes você sente um buraco em seu peito, o seu coração está vazio, o seu coração está cheio de questionamento, está cheio de interrogação, de perguntas. E o Senhor encontra você em algum momento da sua vida, como o Senhor encontrou Nicodemos. E ele encontrou Nicodemos para uma única coisa, porque ele amou Nicodemos de tal maneira que ele iria morrer por ele. E este é o encontro que o Senhor faz conosco a cada dia, e comigo e com você. Talvez você em seu coração está dizendo, não, eu vim aqui porque só para ouvir eu já conheço. Não, você veio aqui porque o Senhor marcou um encontro com você e para dizer, eu amo você. Ele encontra você. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, triste. Talvez você esteja aí dizendo, Senhor, não tenho jeito para mim. Talvez você esteja dizendo em seu coração, você não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está dizendo para você, eu te amo. Porque eu amei você de tal maneira,
por isso eu marquei um encontro com você. Porque eu amei você e amo você de tal maneira, eu quero suprir os seus questionamentos, eu quero tirar a sua dor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque eu amo você de tal maneira. Talvez falar de amor não seja uma coisa tão fácil assim. Porque é tão fácil você dizer: Manuel, eu te amo. Como um irmão. É tão fácil falar essa palavra, mas o amor de Deus, o amor do Senhor é algo diferente. Porque o amor do Senhor é um amor sacrificial. Aquele que se doa, aquele que não se prendeu ao céu, desceu para sofrer o que você sofre, para ser tentado, para ser humilhado, para ser questionado. Ele desceu. O meu amor para com o meu sobrinho Tiago é diferente do amor do Senhor. Eu podia dizer aqui, é o amor ágape, o amor fidel, né? O amor sei lá qual é o outro. Mas eu vou dizer, o amor do Senhor é aquele amor que se doa, que se rasga, que se desprende da sua natureza maravilhosa lá do céu. Irmãos, pense aí, você está sentado no trono de glória e dizer assim: eu vou descer, porque eu preciso religar esse povo. É esse amor, irmãos, é esse amor que não se prendeu a títulos, não se prendeu à natureza maravilhosa que Ele é. Ele disse: eu continuo sendo esse Deus maravilhoso, mas eu vou descer e vou me igualar a esse povo para eu mostrar a eles que eu amo de tal maneira, que eu vou me doar a eles. E Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que eu e você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Para que todo aquele que nele, para que todo aquele que nele, para que todo aquele que nele. Então quer dizer que eu, Noemi, não posso crer por Luciana. Eu, Noemi, não posso crer por Tony. Eu, Noemi, não posso crer por Emanuele, por João, por qualquer um de vocês. Então ele está dizendo aqui: eu vou me doar. Mas eles precisam crer. Eles precisam crer. Muitas vezes crer o quê? É confiar, é acreditar. Então, o Senhor está dizendo: eu vou amar esse mundo de tal maneira e eu vou morrer por eles, para que eles, se eles crerem, tenham a vida eterna. Amém. Muitas vezes, você diz: eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu acredito em Cristo. Será mesmo? Você precisa realmente confiar naquele Deus que te amou primeiro. Sabe? Naquele Deus que, quando o homem caiu, ele disse: vai nascer um do seu ventre, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E é esse Deus que desceu, que não se prendeu ao céu, mas veio e explodiu na cruz. Quando você lê Isaías 53, versículo 4, certamente Ele tem carregado
carregado a nossa tristeza e levado as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras e sobre as suas feridas nós fomos curados. É esse amor. É nesse amor que precisamos crer. E esse texto de Isaías foi muito antes de Jesus vir, mas o Senhor já estava tocando naquele povo, falando para aquele povo que iria vir que iria carregar as nossas dores para que nós sejamos livres. Tem tantos momentos nas nossas vidas que estamos amarrados, né? Está dolorido, está machucado. Mas certamente o Senhor morreu por mim e por você. Ele veio para te aliviar. Amém. Ele veio para te curar. Ele veio para te limpar. Aquelas vestes que estão sujas. Aquilo que você luta todo dia para dizer não, para ser ligado a Deus. Aquilo mesmo que você disse está doendo. Não, Senhor, certamente Ele veio para você. Para você cheio de feridas. Para você cheio de questionamento. Para você cheio de dor. Para você cheio de dúvida. Porque Ele veio para ti. Porque Ele te amou de tal maneira. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele te amou. Porque Ele te viu. Talvez você pense assim, mas eu faço tantas coisas erradas, não tem como o Senhor me ver. Mas Ele te vê. Ele te vê no seu cansaço, Ele te vê no seu pecado, Ele te vê na sua angústia, Ele te vê você quando você está em ansiedade. E Ele veio para te aliviar. Então que você possa nessa noite pensar, porque muitas vezes eu não me sinto livre. Talvez esteja te faltando confiança. Para que todo aquele que nele crê. A convicção que Ele veio foi por você mesmo. A convicção e a confiança que você precisa morrer para que o Senhor viva em você. Quando você chegou ali e viu aquele cartaz, você levantou o papelzinho e viu, foi por ti. O que você sentiu em seu coração? Porque quando a irmã Josi mandou o videozinho para mim, né? Porque às vezes a gente copia as ideias dos outros. Quando ela mandou o vídeo para mim, eu disse, ui, forte. E a gente escuta tanto isso, né? A gente canta tanto isso. Mas por que a gente muitas vezes teme? Se o Senhor diz que Ele pode, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Por que a gente
Isso não é um texto da gente colar na nossa parede ou de colocar na tela do nosso celular. Não, isso é uma verdade, irmãos, e uma verdade absoluta que o Senhor veio por mim e por você. Amém. E Ele veio porque Ele te ama. E Ele quer fortalecer você em sua caminhada. E não é algo simplesmente para você vestir uma camisa, mas é para você crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê precisa dessa convicção. Você vai ter a vida eterna, a vida ao lado do Senhor que morreu por você. Então que os irmãos, que eu possa caminhar uma vida íntegra diante do Senhor, porque Ele te conhece e não há nada escondido para o nosso Deus. Não há nada escondido que você possa esconder do nosso Deus. Não há nada que você possa ocultar do Senhor. Porque muitas vezes a gente oculta ou fala uma falsa verdade, para não dizer uma mentira. Você engana qualquer um com uma falsa aparência ou com a falsa felicidade, mas o Senhor te conhece por dentro e Ele quer acrescentar em você a convicção da sua salvação. Nada passa despercebido do seu Deus, nada passa despercebido desse grande amor, nada passa despercebido do Deus que te doou por você, que não se prendeu ao céu e desceu e fez tudo que nós já conhecemos por mim e por você. E às vezes a sua convicção está tão fraca. Sabe quando o pastor diz aí, você tem certeza da sua salvação e você treme e diz, tenho. É duro, irmãos, dizer, mas é verdade. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho certeza da minha salvação, mas sai. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que dele realmente crê não pereça. Realmente crê, irmãos. A nossa convicção está frágil. Nós estamos vivendo um cristianismo frágil. Cristianismo fragilizado. O cristianismo, a moda da carne. Sabe quando você vai à pizzaria e você escolhe o sabor da sua pizza? A gente está vivendo este cristianismo que se molda às minhas próprias vontades e não é assim, igreja. Não é assim. O Senhor trouxe já. O Senhor já morreu por ti. O Senhor já fez tudo por você. Agora Ele quer que você faça. Que você creia, que você confie. Para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor não quer que você pereça, que você caia. Nós somos pecadores, fato. Mas o Senhor não te quer caído. O Senhor te quer levantado. O Senhor te quer erguido. Porque Ele continua te amando. Ele já morreu por você e Ele continua te amando de tal maneira. É de uma forma tal, de uma forma imensurável. Como se dizia a irmã Josélia. Inenarrável. Algo que você às vezes não consegue nem expressar em palavras, mas Ele continua te amando assim, sabe? E Ele quer te levantar, Ele quer te erguer. Muitas vezes você está aí dizendo, mas eu não tenho jeito, eu vou
me ama e Ele me quer. Você pode repetir isso em seu... De sua cadeira em alta voz. Ele me ama e Ele me quer. Não ouvi, acho que a sua convicção está fraca. Ele me ama e Ele me quer. Ele realmente te quer do jeito que você está, porque Ele quer te transformar. E é para mim e para você. É para os jovens que estão aqui sentados. É para as crianças que estão na salinha. É para as mulheres. É para os jovens. É para o desta igreja. É para o das outras igrejas. É para aquele que está seguindo. É para aquele que não está seguindo, porque Ele te quer. Então que você possa nesta noite dizer: eu continuo querendo, meu Deus. Porque eu quero permanecer firme. Tem dia que realmente a gente acorda dizendo: Senhor, não me deixe cair. Porque tem dia que seu coração está quebrado de uma maneira tal que você olha para dentro de você e você diz: eu não vou conseguir acordar hoje. Não sei você, mas tem dia que eu sou assim. Mas o Senhor continua te amando de tal maneira. Ele quer te reerguer, Ele quer te segurar, Ele quer te abraçar, Ele quer te colocar no braço. Não é porque você é mais bonito do que o outro. É porque o Senhor quer te encontrar. Ele quer conversar com você como Ele conversou com Nicodemos. Ele quer sentar na cadeira com você. Eu conheço uma pessoa que dizia que ele chegava, sentava, eu não lembro nem quem era, mas eu lembro que eu escutei essa história. Ele sentava, puxava a cadeira e dizia: Senhor, eu quero conversar com você agora. E tantas pessoas dizem assim: como é que pode? Está muito... o povo chama Jesus de você. É intimidade. Você chama o Senhor como você sabe. E Ele é seu Pai. Ele é um Deus assim acessível. Vem, Jesus, eu quero conversar com o Senhor. Pai, hoje eu estou só bagaço. Mas eu sei que o Senhor me amou. E eu sei que o Senhor continua me amando. Então me carrega em seu colo, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Pai, para te dizer: eu sou teu. Eu continuo crendo. Eu continuo confiando no Deus que me amou primeiro. Eu continuo tendo a convicção que o Senhor é o Deus que morreu, que foi traspassado pela minha dor, foi ferido pela minha iniquidade, e o castigo que era meu, o Senhor levou. Então você pode nessa noite dizer: papai, eu estou aqui porque eu ainda continuo te amando. Então eu sei que o Senhor me amou primeiro, então me carrega em seu colo. Preencha esse vazio que há no meu coração, essa dor que eu carrego todo dia e não consegue sair nunca. Você pode dizer: Senhor, por favor, carrega essa dor que está difícil. Então, que você possa nesta noite ter com a convicção, sabendo que o Senhor morreu, que o Senhor te amou, e que o Senhor te quer, continuando crendo. Ele não te quer carregando um brasão. Ele te quer vivendo a vida que Ele tem para você. E o Senhor te encontrou nesta noite para isso, para te lembrar: Ele te amou de tal maneira. Ele não te amou porque você canta, ou porque você prega, ou porque você tem uma casa bonita, ou porque você tem alguma coisa. Ele te amou na sua sujeira. Ele te amou no seu pecado.
Ele te amou nas suas dúvidas. Ele te amou quando você está triste. Ele te ama e te amou quando você está alegre. Ele te ama e te amou quando você não tinha nada para dar, mas Ele te ama e te amou quando você tem algo para oferecer ao Senhor. Ele te ama e te amou quando você estava sozinho. Ele te ama e te amou quando você está acompanhado. Sabe, aquele amor que olhou para aquela moça e simplesmente riscou ao chão e não deu nenhuma palavra. É esse amor. Talvez você esteja tão podre igual aquela mulher, mas o Senhor está escrevendo só no chão. Ele não está te acusando, Ele está te amando. Ele não está te atirando pedra, Ele está te amando. É esse amor que o Senhor veio falar para você nesta noite. Então que você possa nesta noite simplesmente crer. Confie. Grite para todo mundo ouvir. Eu creio. Eu confio no Deus que me amou primeiro. Eu estou talvez caído, porém eu estou querendo estar de pé diante dessa convicção. Eu creio. Eu confio no Deus que me amou primeiro. Amém? Essa palavra que o Senhor tinha para nós.